Olá, Elisa, olá a todos. Fico extremamente feliz com o convite que eu recebi de poder falar com vocês, apresentar um pouco de nossos trabalhos. Na verdade, eu não vou falar do meu trabalho especificamente aqui, mas falar um pouco sobre uma linha de pesquisa que é bastante comum, bem, aqui na nossa área de análise funcional, e fico extremamente feliz em ver aqui diversos rostos conhecidos, mesmo que de maneira remota. Então, ratifico aqui a minha alegria em poder participar aqui em retornar aos seminários de análise funcional da UFO. Espero que da próxima vez, tenho esperança que da próxima vez eu poderei receber outro convite desse, mas para participar de forma presencial. Bem, vamos lá, pessoal. Olha, eu sugeria, antes de decidir, eu conversei com a Elisa, e o que eu pretendo falar aqui hoje de certa forma, um pouco ambicioso, mas eu queria apresentar para vocês aqui um panorama um pouco geral sobre essa área, sobre essa teoria, que é a lineabilidade. É ambicioso porque é muita coisa a ser abordada, e então, de antemão, eu peço desculpa por duas coisas. Primeiro, se eu não mencionei resultado de pessoas aqui nessa palestra, e também pelo seguinte, eu me precavi para fazer aqui uma apresentação de forma introdutória. Então, certamente, vários de vocês estão familiarizados com algumas noções básicas que veremos aqui. Então, bem, sem mais delongas, o que é que eu pretendo apresentar, o que é que eu pretendo falar hoje aqui? Um panorama geral da teoria. Geral, assim, relativamente breve, como a teoria iniciou e que caminhos ela tomou. Em um segundo momento, falo aqui sobre critérios gerais que podem ser aplicados à teoria. E por fim, eu vou abordar aqui recentes vertentes ou novas noções que surgiram a respeito sobre o sistema de lineabilidade. Bem, vamos aqui começar com um panorama da teoria. Olha, a teoria pode-se dizer que nasce com o surgimento ou com a descoberta de objetos inesperados, mais especificamente funções reais que têm um comportamento mínimo exótico, para se dizer. Vou tratar aqui de dois problemas que foram respondidos. O primeiro problema, ele trata do seguinte: dado uma função contínua, arbitrária, um intervalo aqui compacto na reta, será que ela possui derivada em algum ponto? E o segundo problema é o seguinte: será que existe alguma função contínua do intervalo que preencha aqui o quadrado do plano? Para dar uma ideia um pouco geométrica sobre esses problemas, a situação 1 seria a seguinte, né? Na situação 1 aqui,
Vamos olhar para uma função contínua arbitrária. Tudo bem, será que ela possui pontos onde ela seria derivável? Bem, a função como ela é arbitrária, ela pode, digamos, ter um comportamento aqui muito complicado em algum momento. Digamos que seja nessa região aqui onde ela começa a perder suavidade. A intuição que se tinha era que, mesmo nessa região, que ela começasse a ter esse comportamento complicado, onde ela perdesse suavidade, que ela começasse, que ela sofresse aqui essas transformações com diversos bicos em seu gráfico, localmente, se dessemos aqui um zoom, essa função, nessa região onde ela forma bicos, né, ó, ela seria, nesse ponto aqui, assim, ela seria, mesmo que ela sofresse ela tivesse esses bicos em seus gráficos, seria possível, ao menos intuitivamente, geometricamente, encontrar um ponto onde a derivada dessa função existisse. O segundo problema, de fato, ele é um pouco mais ele é um pouco mais evidente, né? Ele está perguntando se a gente consegue aqui, sim, pega uma curva aqui do intervalo 0, 1. Será que a gente consegue cobrir aqui um quadrado? Cobrir um quadrado aqui com alguma curva contínua. Começa aqui, por exemplo, na origem e tentamos cobrir esse quadrado. Bem, a gente sabe que isso aqui é um pouco mais difícil porque, por mais que o desenho aqui nos engane, né, quando a gente dá o zoom, a gente sabe que a medida que a curva aqui, que o gráfico da função, ele tem medida nula, né? Na medida bidimensional aqui, a medida convencional do plano, né? A medida do plano é a área, né? A gente sabe que o gráfico ele não tem espessura, a medida dele é nula. Como é que eu vou conseguir construir uma curva que cubra esse quadrado? Então, a gente sabe que, bem, esse problema 2, ele tem um apelo intuitivo mais fácil de ser visto, talvez, mas aí aqui entram dois sujeitos, o Weierstrass e o Peano. Esses dois problemas estão relacionados àquela crise que a matemática sofreu na mudança do século, no fim da passagem do século XIX para o século XX, né? Fim de 1800 para o início de 1900. A matemática sofreu toda uma crise, teve que ser revista do ponto de vista da formalização em algumas áreas, e um desses motivos foi o surgimento de objetos relacionados a esses problemas 1 e 2. O Weierstrass, em 1872, ele descobriu, de fato, uma função que era contínua, mas ela não possuía derivada de nenhum ponto, ou seja, essa intuição aqui do gráfico falhava muito. E o mesmo aqui na segunda situação. O Peano, pouco tempo depois, em 1890, ele descobriu que sim, era possível construir uma curva que cobrisse aqui o quadrado de Deus. Então, esses objetos foram descobertos e causaram todo esse desconforto, essa crise, que não vou tratar da crise, certo? Só vou mencionar aqui uma citação que ela é bem conhecida, para que a gente tenha ideia do choque que isso causou na comunidade. No Hermite, né, ele veja que frase forte ele menciona, né? Ele diz que eu me retiro, né, com horror e medo para como descobriram, né, o Weierstrass descobriu que existe de fato uma função contínua, que ela não tinha derivado em ponto algum, e a noção é que, de fato, as funções, os pontos onde a função contínua, os pontos os pontos onde uma função fosse derivável seriam um conjunto
mais que não vazio, pelo menos o conjunto relevante, o Wester botou tudo isso por água abaixo, isso foi um choque tamanho que o Hermite fala, né, que, ó, eu corro aqui dessa plaga lamentável das funções contínuas que não possui derivado em ponto algum. Então, isso foi, de fato, uma coisa que causou muito choque à época. Eu vou me ater um pouco mais ao problema 1 nesse momento, certo, pessoal? E sem mais delongas aqui, qual foi a função? O Wester se exibiu, de fato, a função. E até uma função de uma série de cossenos, né? Uma função que é uma série de cossenos, onde esses coeficientes A e B, ele cumprem determinadas... São dois parâmetros que cumprem essas condições, justamente para que tenha esse comportamento. A função é contínua, bem, na verdade, é bem simples verificar que essa função é contínua. Tá? Essas são as condições. O Hardy, na verdade, ele melhorou um pouco, facilitou um pouco aqui quais são as hipóteses que são necessárias para que se construa a função do Weierstrass. O A vezes B basta que seja maior que 1, né? E, bem, a função é essa. A função relativamente simples de ser vista, né? Ser vista, assim, ser lida, de ser definida, na verdade. Muito embora ela é acreditada ao Weierstrass, mas outros matemáticos já haviam descoberto anteriormente funções com esse comportamento, né? Funções contínuas sem derivada em lugar algum. A gente está chamando aqui desse conjunto ND, certo? Nowhere Differential. O Bolzano e o Selerier, em 1830, já tinham conhecimento de funções desse tipo, já tinham construído, o Riemann, inclusive, e até mesmo o Henkel. Deixa eu falar, aqui está o gráfico da função, essa função do tipo Weierstrass, né? A função que ela o que acontece com ela tem um comportamento tipo fractal, né? Aproximamos aqui um ponto e o gráfico permanece o mesmo, e na verdade não é possível traçar o gráfico dessa função, porque em todos os pontos dela apresentam esse comportamento de bicos, né? Justamente porque em nenhum ponto a derivada existe. Só comentários, só alguns aspectos aqui sobre essa função. A continuidade é uma coisa tranquila de ser vista, né? A função aqui de Weierstrass, ela é contínua. Ela é contínua. Ela é contínua, é simples de verificar isso por comparação de séries mesmo. Né? Ela converge aqui em intervalos compactos. Esses termos aqui são menores do que o cosseno menor está entre menos 1 e 1, e essa série aqui, ela converge justamente porque o A é tomado entre 0 e 1. Então, essa série ela converge uniformemente. Então, a continuidade é algo bem simples de ser visto. A dificuldade o que o Weierstrass descobriu mesmo é a grande sacada do Weierstrass foi a respeito das derivadas, né? Em todos os pontos, os coeficientes aqui de Newton, né? Esses coeficientes, eles acabam explodindo. É por isso que, localmente, em cada ponto, a função apresenta aquele comportamento de bicos, né? É possível encontrar sequências aqui, sequências HN aqui, assim, onde o coeficiente de Newton, ele explode, né? Só queria analisar aqui um pouco essa função. Por exemplo, o gráfico vamos aqui olhar com um pouco mais de cautela para o gráfico. No caso n igual a 0, deixa eu voltar aqui na função. No caso n igual a 0, a primeira parcela dessa função aqui é um cosseno, né? Cosseno de px. A gente sabe que aqui o gráfico aqui do cosseno, vocês desculpem a letra, certo? Só vou desenhar aqui de 0. Aqui, de 0 até 2, ele tem essa periodicidade. O segundo termo aqui da série, para o n igual a 1, o que acontece? Temos, pessoal, estou usando aqui A igual a meio, certo? E B igual a
e B igual a 2. Aí tá aqui nessas hipóteses aqui que o Hardy tá nas hipóteses do Hardy, ok? A igual a meio e B igual a 2, o segundo termo da série fica uma coisa desse tipo. Cosseno de 2 px meio, né? Então, o gráfico aqui, ele dá uma contraída. O gráfico dessa função, ele é contraído, e a função agora ela se torna periódica até 1, né? Aqui era 1. N igual a 2. Então, o que é que está acontecendo com essa função? 1/4 cosseno de 4πx. O gráfico do terceiro termo, ele é contraído mais ainda. Aqui é 1 e aqui é meio, né? Meio e aqui 1/4. Então, o período aqui fica meio, a partir de meio ela está se repetindo e ela está contraída. E o que acontece com essa série é que estamos aqui fazendo a sobreposição desses gráficos. E interessante, né? Porque vamos fazer aqui uma sobreposição infinita. O que vai acontecer justamente com o gráfico dessa função é que essas oscilações, que são as parcelas de cada cosseno desse, ele vai gerar, ele vai causar, digamos, essas explosões aqui no coeficiente de Newton, né? Dá uma olhada aqui no gráfico. Eu fiz aqui alguns gráficos. Deixa eu só abrir aqui assim. Só um instantinho. Vamos ver se vocês enxergam. Deixa eu ver se ele abre. Pois bem, tá aqui o gráfico, olha só. Eu fiz algumas iteradas, o gráfico de algumas iteradas. Vamos olhar aqui para essa região aqui de 1 até meio, né? A primeira função é o cosseno, né? A segunda função eu vou adicionar aqui, ó. Ela começa a oscilar mais, né? Começa a aparecer mais oscilações. Terceiro termo. Eu vou tirar um deles para que não contamine, ok? Começa a aparecer mais oscilações, certo? Isso ocorre com a sobreposição desses gráficos. Quarto termo. Mais oscilações. Quinto termo. Você vê que as regiões que estavam quietas, elas começam a querer oscilar mais. E, bem, 6 termos aqui, sexto termo. Né? Sexto termo. Deixa eu ver se eu consigo dar um aqui. Está carregando um pouco. Certo? Quantos termos aqui? 6 termos, né? Você vê que ela parte aqui. A original que eu digo, a primeira iterada. A primeira iterada era a função cosseno, que era só essa vermelhinha, e ela começa a querer oscilar mais. Deixa eu tirar essa. A vermelha é a primeira, que é o cosseno, e a azul é a sexta iterada, ok? Mais ainda, vou tirar aqui o primeiro. Vocês vejam que ela começa a aparecer já esses fenômenos aqui do tipo fractal. Certo? Ok? Acho que eu imagino que todos estejam o gráfico. É possível visualizar o gráfico? Sim, perfeito. Beleza. Sim, ok. Em frente. Certo. Então, intuitivamente, é mais ou menos isso que acontece, pelo menos geometricamente, mais ou menos isso que acontece com essa função de Weierstrass. Tem até, se vocês procurarem na internet, essa função de Weierstrass não é... tem várias animações. O comportamento fractal dela. Está sendo dado... Temos aqui um zoom aqui, ó. E o comportamento fractal bem presente, né? Beleza? Vamos seguir em frente aqui. Vamos lá. Olha, então, essas são as características dessa função de Weierstrass, que eu acho que são mais interessantes. Além de que, veja só, né? Deixa eu só mais um comentário. Não é uma função, veja, é uma série que converge uniformemente, formada onde as somas parciais são todas funções não só contínuas, mas funções diferenciáveis, né? De classe infinita, né? E você veja que
o ponto se perde na convergência, né? A função resultante, por mais que seja contínua, todo o aspecto suave dela foi perdido, né? Então, olha, há diversas referências por aí sobre esse tema de funções que são contínuas e diferenciáveis em nenhum ponto, certo? Eu recomendo 2 textos aqui, que são bastante interessantes. São 2 dissertações. Então, são textos acessíveis porque as contas estão bem apresentadas. Então, essa primeira dissertação, que apresenta diversas construções de funções que são contínuas e diferenciáveis em nenhum ponto, funções desse tipo Weierstrass, e aqui também outra dissertação bastante recente do Jefferson, se eu não me engano, se eu estou falando errado o nome, desculpe, deve ser conhecido de vocês, bastante legal, que ele trata de ele constrói uma dessas funções, acho que é a de Van der Garden, se não me engano. Se eu errei o nome, desculpe. São excelentes trabalhos, eu recomendo como referência sobre o tema, certo? Pois bem, essa foi o Weierstrass descobriu esse objeto exótico com esse comportamento tão patológico, né? Toda a crise da matemática lá segue o jogo. Vamos olhar para mais propriedades. Tudo bem, o conjunto aqui das funções diferenciáveis em nenhum ponto, ela é não vazio, mas quão relevante é esse conjunto, do ponto de vista de conjuntista, topológico, que tipos de estrutura esse conjunto pode conter? Pois bem, é uma aplicação. Essa pergunta aqui está relacionada ao seguinte: tudo bem, existe essa coisa estranha, esse objeto patológico, mas digamos que ele é um caso perdido aí da natureza, aí, ele é uma aberração da natureza. Muito pelo contrário, né? É uma aplicação clássica do teorema de Baire que, de fato, o conjunto dessas funções, essas funções longe de ser, esse conjunto aqui, longe de ser um conjunto pequeno, o conjunto das funções contínuas e diferenciáveis é uma aplicação bastante interessante do teorema de Baire. É aqui o teorema de Baire, temos aqui no espaço métrico completo, né? A interseção de abertos densos, interseção enumerável, resulta num conjunto que ele é denso. Pois bem, o conjunto das funções contínuas, né, que contém esse conjunto aqui ND, né, ele é um espaço de Baire, ele é um espaço de Banach com a medida da norma suprema, e em 31, Banach e o Mazurkiewicz provam que, de fato, o conjunto das funções contínuas diferenciadas em nenhum ponto, ele é denso nas funções contínuas, ou seja, vamos tentar aqui reunir aqui, numa sala virtual, todas as funções contínuas que não possuem derivada em nenhum ponto. Todas as funções contínuas, desculpe, a probabilidade de a gente selecionar um indivíduo que não tenha derivada em nenhum ponto é 1, né, 100%, ou seja, então, longe de serem objetos, aberrações da natureza, objetos exóticos, esses são, de fato, os objetos frequentes, né, que existem no espaço das funções contínuas. As funções raras, de fato, são as funções que têm ao menos um ponto de diferenciabilidade. Deixa eu ver o que eu ia comentar aqui. Aplicação, sobre aqui o Banach Mazurkiewicz, que é bem interessante, o Banach Mazurkiewicz. De fato, os abertos que são densos são definidos dessa forma. São funções, certo? São funções contínuas, certo? C01. Onde, deixa eu ver se, para todo T aqui assim, existe ao menos um H positivo, tal que o quociente de Newton é maior do que N. Certo? Esses conjuntos aqui são os conjuntos aberto e denso.
e, de fato, pelo teorema de Baire, a interseção desses abertos resulta num conjunto denso que está contido aqui no conjunto dessas funções. Os caras que fazem parte dessa interseção é um denso que está contido aqui, que é formado apenas por funções contínuas sem derivada em nenhum ponto. Beleza? Ok, pessoal? Vamos seguir em frente. Pois bem, o conjunto é relevante do ponto de vista topológico, né? De fato, ele é um conjunto denso, um conjunto no espaço das funções contínuas. Então, é um conjunto muito relevante do ponto de vista topológico. Vamos buscar mais propriedades ricas desse conjunto. Na verdade, esse conjunto, ele contém, não só ele é denso, né? Ele contém um espaço vetorial de dimensão infinita, ou seja, além do aspecto topológico, dele ser rico topologicamente, ele também passa a ser rico do ponto de vista linear, do ponto de vista de tamanhos de espaços lineares contidos, que ele contém. Contém um espaço linear de dimensão infinita. Né? Em 66, o Gurari prova que, de fato, o conjunto das funções que não contínuas sem derivadas contém um espaço vetorial a menos da função nula, a origem, contém um espaço de dimensão infinita. Então, veja como esse espaço ele contém, como esses objetos eles fazem parte de um ambiente rico do ponto de vista topológico, do ponto de vista linear, para desgosto do para desgosto do Hermite, né? Eu não sei qual foi o ano que ele. Bem, eu não sei. Isso aqui é de 66, né? Certamente ele não viveu para ter esse desgosto aqui e ver como que era de fato o conjunto dessas funções. Esse aqui é um resultado positivo, né? É possível encontrar um espaço de dimensão infinita, um espaço vetorial de dimensão infinita. Então, isso aqui ou seja, dentro desse ambiente eu consigo encontrar uma estrutura linear grande, robusta, com dimensão infinita. Isso é um resultado positivo, mas é possível encontrar resultados do ponto de vista, digamos, negativo, no sentido de existem ambientes onde não é possível, de fato, encontrar estruturas lineares robustas. Isso, desde 40, o Levine e Newman, eles mostraram, aqui muda um pouco o ambiente, que o espaço das funções de variação limitada, eu não vou entrar nesse âmbito aqui, certo? Mas o espaço das funções de variação limitada, ele não contém um espaço vetorial de dimensão infinita que seja fechado. Então, isso aqui é um resultado de qualidade negativa, né? Qualitativamente, que responde negativamente a esse tipo de problema. Desde 40, na verdade, isso aqui é o primeiro resultado, é considerado como o primeiro resultado dessa linha de lineabilidade. Aqui seria o primeiro resultado do ponto de vista qualitativamente negativo, né, e aqui positivo. É possível, sim, encontrar uma estrutura linear robusta, grande, em determinadas situações. Desde 40 já sabia que isso não era possível. Claro, estou mudando aqui o ambiente, eu não vou entrar nesse ambiente, não vou mencionar essa parte de variação limitada, por questões de tempo. Ou seja, a conclusão é que esses ambientes, por mais exóticos que sejam, eles podem conter estruturas que são ricas, né, em diversos aspectos. Eu só queria... Eu não lembro que horas iniciamos, Elisa. Você lembra? Se pudesse me responder para que eu controle o tempo aqui, sim. A gente iniciou cerca de 4h10, mas se pode passar um pouquinho de 1 hora, não tem problema, tá? Tudo bem. Então, estamos aí a 30 minutos aproximadamente, né? Exatamente. Pois bem, aqui vou retornar aqui agora ao segundo problema, né? Funções que cobrem um quadrado, funções do tipo preenchimento, são chamadas curvas de Peano. Aqui eu vou ser bem mais sucinto, certo, pessoal? Pois bem, o Peano, próximo lá do Weierstrass, respondeu aquele segundo problema. Existe uma função, uma curva que cobre o quadrado, uma curva aqui de Peano, né? Mas veja o seguinte,
essa curva aqui eu não me atrevi, eu não me atrevi nem a colocar a definição dela, porque ao contrário da função de Weierstrass, a construção dessa função, ela é muito mais sofisticada, a definição dela envolve a representação de pontos, ela usa a representação ternária e é bastante mais sofisticada de se visualizar. Na verdade, quando o Peano provou isso aqui, apenas após o Hilbert estudar melhor e apresentar uma interpretação, foi que ficou mais acessível esse resultado do Peano, certo? Mas eu vou colocar uma referência aqui para quem tiver interesse sobre esses tipos de funções. Um aspecto interessante dessas curvas do tipo Peano, né? Lembrando que as curvas aqui do tipo Peano, aqui é uma função de Peano, certo? Uma função de Peano é essa função aqui de I em I cartesiano I, que ela é contínua e sobrejetora, certo? A função de Peano aqui, lembrando, como ela possui duas coordenadas. A função de Peano, como ela está caindo aqui no R2, ela possui duas coordenadas. Então, ela possui aqui uma coordenada 1 e uma coordenada 2. E aí sim são funções da reta. Cada uma dessas coordenadas é uma função que também tem aquela propriedade lá das funções de Weierstrass. São funções, cada função coordenada dessas são funções contínuas, mas que não possuem derivada em lugar nenhum. Aqui é uma representação de como é que se definiria, na verdade, como é que se construiria uma curva de Peano. Ela é definida através de iteradas, começa a se cobrir aqui o quadrado dessa forma, e divide-se aqui um quadrado em pedaços, e cada pedaço é repetido a curva de Peano. E são sucessivas iteradas até, de certa forma, conseguir cobrir o quadrado, certo? São chamadas de curvas de preenchimento, né, como mencionado, curvas desse tipo Space Filling Curves. Uma referência clássica que trata sobre diversas curvas de preenchimento, essa é a referência do Sagan, certo? Recente, de 2012. Pois bem, essas curvas existem, e sobre esse aspecto de encontrar estruturas lineares robustas nesse ambiente de curvas de preenchimento. Recentemente, se a gente trata aqui, até numa situação mais geral, entre curvas de Peano entre quaisquer dois espaços euclidianos, Rm e Rn, né, esse espaço CS é as funções contínuas sobrejetoras do Rm e do Rn. Se a gente olha para esse espaço de uma maneira mais geral do que foi apresentado na classificação do Peano, uma generalização, a gente conclui também que esse espaço, aqui eu não vou me ater em detalhes a isso, certo? Eu já falei bastante lá das curvas de Weierstrass. Esse espaço também, ele contém uma estrutura linear robusta, né? Na verdade, você pode, aqui dentro desse espaço de curvas de Peano, né, existe um espaço vetorial, a menos da função dupla, claro, e a dimensão desse espaço pode ser a máxima possível. Né? A dimensão máxima aqui, nesse caso, seria a dimensão das funções contínuas, que é C. Ok? Então, isso aqui encerra o comentário aqui sobre o segundo problema que eu apresentei, de curvas de Peano, certo? Vou voltar aqui, eu vou voltar a esse problema dessas curvas de Peano em seguida, certo? Vamos lembrar que existe um espaço vetorial de dimensão máxima. Esse espaço pode ser tomado fechado? Sim, vamos ver isso em seguida. Pois bem, então, olha, desde essa época, né, durante o século XX, né, a partir de 1940, foram descobertos resultados desse tipo. Estuda-se ambientes, e nesses ambientes se procuram estruturas que são ricas em certas propriedades. E você pode olhar do ponto de vista linear, pode olhar do ponto de vista topológico.
procurando subespaços que são fechados e em diversas outras vertentes, não só isso, você pode considerar não só um espaço vetorial, você pode considerar álgebras, podemos considerar ambientes onde contêm possivelmente estruturas de cone, estruturas de módulo e assim por diante. Então, muito foi se desenvolvido desde os resultados da década de 40, 40 e 60, mas apenas no início dos anos 2000 foi que a teoria ganhou formalmente o nome. E essa teoria chama-se linearidade. Em 2004, apareceu pela primeira vez, foi cunhada de forma mais formal esse nome, e aí se consolidou, foi aceito pela comunidade, o termo lineabilidade. Em 2004 pelo Burari Quarta e em 2005 pelo Aaron Burari Solano. Pois bem, o que é lineabilidade? O que é um conjunto lineado, né? Eu estou tratando aqui só dos casos mais clássicos, que é o caso de lineabilidade e espaçabilidade, tudo bem? Estamos aqui um subconjunto de um espaço vetorial, que pode ser topológico. Ele é dito milineável quando ele contém, né, ele junto da origem, contém um espaço vetorial de dimensão μ. Se estivermos num espaço topológico, a gente pode investigar se esse subespaço ele é fechado, né? Aí chamamos, se o espaço vetorial for fechado, diremos que ele é μ espaçável. Quando o μ é cardinal de dados naturais, simplesmente diremos que ele é lineável ou espaçável. Lineável contém um espaço linear de dimensão dos naturais. Espaçável, quando esse subespaço puder ser tomado fechado. Como eu tinha mencionado, olha, diversas outras... esse conceito, essa definição, ela pode ser investigada qualitativamente em diversas outras... de diversos outros modos, né? Essa lineabilidade, você pode ser estudada quando o conjunto ele é denso, quando é maximal, a máxima dimensão possível, pode ser vista a estrutura de álgebra, a estrutura de módulo, a estrutura de cone e diversas outras. Então, desde então, recente, digamos, nas últimas décadas, nas últimas 20 décadas, eu diria, principalmente de 2000 para cá, talvez no final dos 90 para cá, essa linha de pesquisa, ela rapidamente se espalhou por diversas áreas e sub-áreas. Ela permeou aí com muita facilidade. Até e uma resposta para essa pergunta por que é tão simples trabalhar em tantas áreas com essa noção? Porque o pré-requisito é muito simples, né? Qual o pré-requisito? Você tem que conter uma estrutura linear, ou se você tiver em um espaço vetorial topológico, você pode considerar a topologia e verificar se esse espaço vetorial é fechado. Então, o pré-requisito é mínimo, né? Então, é natural que qualquer área que você esteja, você trabalhe com esse tipo de conceito. Então, eu vou listar aqui uma série digamos, de trabalhos ou de pesquisadores e de áreas onde as pessoas investigaram essa noção, certo? Me desculpem se eu estou esquecendo alguém. Essa lista aqui, de longe, ela não é exaustiva, certo? Eu atualizei algumas coisas ainda, mas se eu esqueci alguém, essa lista não é exaustiva. Essa é meramente ilustrativa para vermos aqui a quantidade de pessoas e de áreas que trabalham. Subconjunto de funções reais, né? Diversos trabalhos sobre esse tema. Funções contínuas e diferenciáveis em linguagem nenhum, né? Funcionais que atingem a norma. Hiperciclicidade, né, que é um ramo da dinâmica linear. Séries e somabilidade. Espaços de sequência, Lzinho, P e os espaços das funções integradas LP, e de modo mais geral, espaços de sequências mais gerais, como o nosso saudoso Botelho e Favro introduziram, desculpe. Zeros de polinômios, análise complexa, operadores que falham em ser absolutamente somantes, operadores lineares e multilineares, funções mensuráveis ou não mensuráveis. Então, olha, tem muita área, muita gente trabalhando nisso. Então, realmente é uma linha aqui bastante frutífera, mas perguntas naturais surgem. Tudo bem, tem tanta coisa estudada em tanta área,
É natural perguntar, será que é sempre possível ter lineabilidade? Nem sempre. Nem sempre. Vamos ver aqui exemplos simples sobre isso. Pelo menos visualmente, né? Vamos considerar aqui. Olha, por exemplo, se a gente olha aqui para o R2, esse conjunto A aí nada mais é, ó, o conjunto A, esse conjunto A, ele é esse conjunto A, ele é aqui o eixo X, né? Ele é o eixo X unido com o eixo Y, e o eixo Y aqui contido no plano R2, certo? Ele contém essas duas retas. Ele é um conjunto que ele é unlineável, mas não dois lineável. Né? Porque para que ele contenha um subespaço de dimensão 2, necessariamente ele vai ter que misturar, ou de certa forma, fazer com que esses dois vetores aqui, assim, o E2 e o E1, eles se combinem. E na hora que o E1 e o E2 se combinam, que geram outros vetores, eles acabam gerando aqui um cara que não mora em A. Esse aqui é um exemplo trivial, certo? De um modo mais geral, a gente pode tentar generalizar essa ideia aqui, sim, para espaços infinitos, né? Para um ambiente de dimensão infinita. A gente olha aqui para o C00 como o C00 gerado aqui pelos vetores canônicos, né? Os espaços aqui das funções, das sequências com uma entrada finita de termos não nula, né? E a gente olha aqui para o que a gente faz é quebrar essa base, aqui, sim, em subconjuntos, uma partição aqui de junta, uma partição de junta desses termos aqui, certo? Por exemplo, M1 é formado só pelo E1. O M2 tem dois termos, são os dois termos seguintes, E2 e E3. E assim por diante. De modo que a cardinalidade de MI seja I. Se a gente olha para o conjunto, aqui, sim, M, os caras gerados por esses pedaços aqui, sim, cada pedaço desse aqui tem dimensão I. Esse conjunto aqui, tem aqui desculpa, pessoal, tem uma criança aqui. Ou está querendo comentar alguma coisa, ou está querendo atrapalhar. Só um instantinho. Então, esse conjunto aqui, ele é N lineável para todo N. Mas não é Aleph0 lineável. Isso aqui é um subconjunto do C00, né? Porque é a ideia aqui do caso anterior. Se ele contivesse qualquer subespaço de dimensão infinita, o que ia acontecer é que algum dessas componentes aqui, sim, algum dos caras dessas componentes iam se misturar e acabar gerando um elemento que está fora aqui desse conjunto. Por exemplo, esse elemento, nessa situação aqui, por exemplo, o elemento E1 mais E2 não está em M. Então, a ideia de verificar que, de fato, existem coisas que não são lineáveis existem casos triviais que a gente verifica isso, certo? É simples de ser construído. Eu criei aqui uma coisa certo.
Mas vejamos situações mais sofisticadas, mais interessantes. Esse exemplo 3 aqui é o espaço de polinômios, é o subconjunto aqui dos polinômios, certo? As variáveis aqui são independentes, mas essa é a ideia mesma do exemplo anterior. Vamos ver aqui, vamos trabalhar com uma coisa mais sofisticada, certo? Resultados negativos de linearidade, mas que são mais sofisticados do que esses exemplos triviais. A gente tem aqui temos aqui essa definição, né? Um funcional que atinge a norma, né? Esse conjunto aqui, NA, são funcionais, são os norma-tem, né? Funcionais limitados, né? No espaço de Banach, no espaço, bem, pode ser definido em qualquer espaço normado, né? Mas funcionais que atingem a norma, né? O cara tá no NA de X, né? Se a norma dele aqui é atingida, né? A norma dele é atingida, é o máximo aqui, é atingido em algum ponto, em algum f de x0, né? Esse cara vai morar aqui na esfera aqui do espaço, né? Tem um resultado muito interessante sobre essa teoria essa linha aqui de funcionais que atinge a norma, tem toda uma linha de pesquisa, isso é bastante, uma área bem frutífera, uma sub-área bem frutífera. Um resultado muito famoso, muito conhecido, do Bishop Phelps. O Bishop Phelps aqui diz o seguinte, que os funcionais que atingem a norma, ele é denso aqui no dual topológico de qualquer espaço de Banach, certo? E um problema, eu esqueci de colocar a data aqui, eu não lembro, acho que foi no início dos 2000, do Godefroy, um matemático francês muito famoso. Ele questionou, do ponto de vista da linearidade, esse conjunto aqui. Tudo bem, esse conjunto é denso, ele é relativamente, topologicamente, ele é robusto. Mas será que ele contém, e do ponto de vista da linearidade? Ele é um lineável tranquilo, pega um elemento dele, gera o subespaço, criar coisas unilineáveis é simples. Mas será que ele contém algum subespaço bidimensional? Qualquer que seja o espaço de Banach? Só recentemente, quase 15 anos depois, se não me engano é tcheco, Mutil aqui em 2017, provou, mostrou um contra-exemplo aqui para o problema que o Godefroy propôs, aqui está o artigo dele, ele pegou o C00, desculpe, o C0, trocou a norma por outro equivalente e mostrou que esse espaço resultante, que o conjunto dos funcionais que atingem as normas, olhando para o C0 renormado, ele não contém subespaço dimensional. Então, respondeu de maneira negativa aqui, apresentando contra-exemplo do Godefroy. Você tem um artigo famoso. A construção disso aqui é não trivial, ele dividiu, a prova disso aqui é dividida em diversas etapas, é uma coisa extremamente sofisticada. Outro resultado negativo de linearidade também bastante sofisticado, esse é mais recente, é do Bernal, do Cabana, do Munoz e do Celani, e eles olham para os subespaços aqui das funções reais que atingem a norma em uma quantidade finita, exatamente a quantidade finita de pontos. O Gurari já tinha tratado desse resultado para o caso de funções que atingem a norma, desculpe, o máximo em exatamente um ponto. Eles generalizaram para a situação de m pontos. E verificaram de maneira negativa que não é possível encontrar subespaço bidimensional. Não, desculpe, a dimensão máxima tem que ser 2 desses espaços que atingem o máximo exatamente em um ponto. Então, isso aqui é outro resultado negativo, muito sofisticado também a prova, certo? Então, olha, esse aqui foi, digamos, um panorama breve sobre isso, que eu selecionei algumas coisas que eu achei interessante, mas vou falar aqui de critérios, certo? Critérios gerais da teoria. Estou vendo que estou com pouco tempo, mas eu vou tentar resumir, certo? Não faltam tantos slides. Pois bem, critérios gerais. A teoria, a teoria de linearidade, como eu mencionei anteriormente, ela não
ela carece de tantos critérios, porque, bem, é difícil criar um critério que seja válido para... O pré-requisito é muito pouco, né? Você tem um espaço que é, no máximo, um espaço vetorial topológico. Você precisa encontrar uma estrutura linear, um espaço vetorial de dimensão infinita dentro dele. Esse é o seu objetivo, é procurar um ambiente linear. Criar um critério geral que abarque todas as, que englobe todas as situações não é tarefa fácil. Então, há poucos critérios. Estou colocando aqui, estou fazendo a propaganda aqui de vários artigos, certo? Perceba que os grandes artigos, os grandes resultados são de matemáticos fortíssimos aí. Nenhum deles seria eu que... em nenhum deles eu estarei presente. Bem, o Bernal, em 2014, o Bernal e o Ordonez, eles apresentaram um artigo, eles publicaram um artigo muito interessante que trata, de maneira geral, que dá um panorama geral sobre diversos critérios de linearidade. Não são tantos, certo? E tratam de várias... sobre critérios em diversas faces. Da face de lineabilidade densa, lineabilidade maximal e espaçabilidade. Eu selecionei aqui apenas os critérios de espaçabilidade, que são em número menor ainda do que os critérios de lineabilidade. Certo? O primeiro critério, espaçabilidade, não há tantos critérios assim, diga-se logo de passagem. São 2 ou 3, 4 no máximo que existem. Um dos primeiros critérios é devido ao Wilansky e o Calton, né? É um critério realmente muito geral. Temos aqui um espaço de Fréchet. O espaço de Fréchet é um EVT que ele é metrizável completo e ele é localmente complexo. Então, o ambiente é esse, é um espaço de Fréchet e um subespaço fechado. E a gente olha para o subespaço fechado dele. O complementar desse fechado, ele é espaçável somente se o subespaço fechado ele possui codimensão infinita. Então, esse aqui é um dos primeiros resultados, um dos primeiros critérios nessa linha. Na verdade, o primeiro critério é devido a Wilansky, de 75, onde ele prova esse resultado aqui e dá essa versão para espaço de Banach, que foi o Calton que generalizou para espaço de Fréchet. Na verdade, sabe-se que ele passou, o Wilansky apresentou esse resultado aqui para o espaço de Banach, o Calton passou o resultado para o espaço de Fréchet. E não só isso, depois de Fréchet, o que tentaria fazer seria os F-espaços. Ele provou que em F-espaço esse resultado não é verdadeiro, certo? Pois bem, o Kitson e o Timoney generalizou um pouco esse resultado. Ele trata aqui de uma sequência de operadores, né, definidos em espaços de Fréchet, e olha para o conjunto gerado pelas imagens desses operadores, certo? No conjunto, isso aqui cai na imagem, está aqui no conjunto X, né? Se esse conjunto aqui, né, gerado pelas imagens de todos esses operadores, não é fechado, então o complementar ele é espaçável. Eu queria falar um pouco desse critério, eu queria mostrar um pouco uma aplicação que eu acho interessante, que diz respeito, uma aplicação desse critério que diz respeito aos operadores que são limitados, mas não são somantes. Vou falar aqui um breve histórico, né? Bem, operadores limitados que não são somantes, a gente está olhando aqui, assim, para operadores limitados não somantes. A gente está olhando aqui para esse conjunto. Pega os limitados lineares, certo? Tira aí os conjuntos dos somantes. Em determinadas situações, a gente sabe que isso aqui é não vazio. Pois bem, o primeiro resultado que apareceu nessa linha é do Puglisi e do Seoane, espaços que caem em P. Eles verificaram que isso aqui, que esse conjunto aqui ele é lineável, o espaço E com alguma estrutura sobre alguma hipótese, né? O que eu chamo de condição de duas séries. Eu não vou entrar na técnica sobre isso aqui, mas esse foi o primeiro resultado, eu estou fazendo aqui uma parada. Em seguida aqui, Botelho, Pellegrino e Denis verificaram que, de fato, quando a gente olha para os operadores compactos e tira os P somantes, o que resulta é um espaço que ele é lineável,
E aqui tem certas condições sobre o espaço E e o espaço F, certo? Em seguida, o que aconteceu? Aí veio o Kitson e o Timoney. Eles generalizaram esse... O Kitson e o Timoney, desculpe, generalizaram, aperfeiçoaram, refinaram o resultado do roteiro de Diniz e Pellegrini. De fato, eles conseguiram retirar, não tira só P somante, une todos os P somantes. Retira isso aqui a parte que intersecta, claro, né? Porque nem todo P somante é compacto. Retira aqui dos compactos que resultam em espaço, o que resulta é espaçado. E sempre que o E for super reflexivo e o F possui dimensão infinita. Isso aqui é uma aplicação do teorema do Kitson e o Timoney. Ainda sobre resultados dessa linha de lineabilidade em operadores somantes, podemos generalizar um pouco e tratar sobre ideais de operadores, certo? O Hernandes César e Sanches, eles deram um passo adiante em resultados desse tipo para operadores. Operadores que não são somantes, certo? Ou diferença de dois espaços somantes, por exemplo. Eles trataram um pouco sobre... Eles introduziram aqui a noção de espaço sigma reproduzível. Essencialmente, são espaços do tipo... A gente pode pensar em espaços do tipo espaços de sequência, né? Se pega aqui um espaço sequência, o C00, a gente consegue decompor ele em pedaços. O C00, a gente consegue, de certa forma, escrever aqui como uma soma direta de espaços, né? De espaços que seriam, digamos, a gente consegue quebrar aqui, como a gente consegue quebrar o C0 em pedaços, cada um de dimensão infinita, que é isomorfo a ele, e a gente consegue essa soma direta. O C0 e os espaços LPs. Mas ainda eles provaram que o espaço das funções contínuas e vários outros espaços, eles possuem essas propriedades em sigma reproduzível. E com isso eles generalizaram o teorema do Kitson e o Timoney. Ele trata aqui da diferença de dois ideais quaisquer, desde que a única hipótese que é pedida é que os espaços tenham essa propriedade de ser sigma reproduzível. Essa propriedade aqui é conveniente porque, de certa forma, a gente quebra o espaço em pedaços que têm, digamos assim, suportes disjuntos. Essa, digamos, seria uma das ideias principais por trás da prova aqui do critério do teorema do Hernandes, César e Sanches, certo? Eles generalizaram um pouco mais isso, no sentido de olhar para aquele sentido de não só tirar uma componente, tirar a união de uma série de uma união enumerável de espaço. Eu falei enumerável aqui, mas essa união aqui, eles ainda tratam, como eu mencionei aqui, essa aqui pode ser tomada não enumerável, essa união. Ainda sobre critérios, pois bem, aquilo era critérios a respeito de que está relacionado ao espaço de operadores, né? Operadores somantes, em particular. Mas se a gente olha para critérios gerais em espaços de funções, aqui está em inglês, desculpe, eu esqueci de passar português. O Bernal e Ordonez, lá naquele artigo que eles fazem um panorama dos critérios e apresentam uma série de critérios, uma série de critérios que são generalizações de outros anteriores, eles apresentam um critério aqui que também, esse critério aqui ele é bastante técnico, mas esse critério aqui ele resolve o problema da espaçabilidade para determinados espaços de funções, certo? Antes estávamos nos ambientes de espaços de operadores, né? Eu não vou falar aqui sobre essas hipóteses, que são um pouco técnicas, mas a aplicação desse teorema aqui, a gente retorna aqui para as curvas de Peano. Já tínhamos um resultado a respeito de lineabilidade. Uma pergunta natural seria verificar a espaçabilidade desse conjunto. E usando esse critério, o Bernal e o Ordonez provaram que, de fato, o conjunto das curvas de Peano ele é espaçável. Bem? Pois bem, vou chegar aqui nas vertentes novas. Eu acho que eu já completei 1 hora, não foi, Elisa? Mas falta pouca coisa, não falta muito. Pode ficar tranquilo, Nassi, pode seguir. A coisa ficou muito informal, eu fui entrando aqui em muitos detalhes e... Não, sem problema, os detalhes são interessantes.
Pois bem, então vamos aqui falar. Então, olha, esses são critérios que eu selecionei, critérios de espacialidade, que eu acho interessante, certo? Mas há diversos outros sobre o tema. Vamos aqui olhar para um pouco rapidamente, para que não fique cansativo, para algumas recentes noções que surgiram a respeito nessa linha de pesquisa de lineabilidade, certo? Pois bem, recentemente, eu esqueci de colocar um ano aqui, não, mas o ano está aparecendo aqui, 2020. Foi publicado em 2020, mas isso aqui estava online desde 19, por aí, assim, 18. A Fávaro, Pellegrino e Tomás, eles introduziram uma nova noção de lineabilidade que tinha um apelo muito rico, um apelo geométrico muito rico, que é essa noção de lineabilidade, alfabeta lineabilidade, certo? Está aí a referência do artigo. O apelo geométrico barra dirigido no sentido de conjuntos dirigidos é o seguinte, né? Quando é que um conjunto ele é alfa-beta lineável? Quando ele é alfa-lineável, certo? Ele é alfa-lineável, e qualquer que seja e a gente consegue aumentar digamos, esse grau de lineabilidade nessa direção, vou chamar de direção desse tamanho alfa, digamos assim, desse cardinal alfa. Qualquer que seja o subespaço que ele contém, ele é alfa-lineável, então ele contém um cara de dimensão alfa. A partir desse conjunto, eu consigo aumentar essa estrutura linear até atingir a dimensão beta. Certo? Isso aqui é para qualquer subespaço de dimensão alfa. Então, é por isso que é nessa direção, por isso que é nessa noção um pouco, de certa forma, dirigida, né? Alfa, beta, lineabilidade. Alfa, beta, lineabilidade. A gente parte aqui, né, ó, para todo subconjunto alfa contido no conjunto, a gente consegue aumentar, não é? A gente escolhe aqui assim, a gente escolhe um conjunto aqui alfa. Eu vou fazer propositadamente aqui assim um desenho na direção, né? Tentar fazer um desenho, alguma coisa geométrica aqui que dê noção de direção, né? A gente parte aqui de um alfa, né? Dimensão aqui igual a alfa desse sujeito, e a gente consegue aumentar ele. A gente consegue aumentar aqui ele para a dimensão beta. Isso é dirigido porque a gente pode aumentar aumentar para essa direção. Se tivéssemos partido para cá, estou fazendo aqui uma coisa bem ingênua, certo? Mas é um pouco desse apelo, certo? Ok? Isso aqui ele recupera a noção clássica quando o alfa é zero. Nesse ambiente, o que acontece é uma falha de noções que valiam, ou noções intuitivas da noção clássica anterior. Na noção clássica anterior, por exemplo, se a gente tivesse que alfa milineável e a gente olhasse para um cardinal metil maior, menor, então o conjunto também seria milineável. Isso aqui é a noção clássica, certo? Mas isso aqui falha nessa noção nova. A gente considera que alfa é menor que beta, na verdade é recíproco, a gente não consegue aumentar o alfa, a gente partindo de um menor não aumenta para um maior e nem vice-versa.
Isso aqui é simples, na noção clássica, né? Se ele contém um espaço de dimensão μ, ele vai conter. Se a gente diminui a dimensão μ para um menor, ele ainda vai estar contendo. Né? Que é que eu não vou falar sobre isso eu não vou colocar o exemplo disso aqui para não ficar muito cansativo. Mas deixa eu falar nessa outra coisa, mas isso aqui é simples de verificar, certo? Bem, uma das implicações é mais simples. Nos artigos, os autores eles apresentam exemplo dessas situações. Uma delas é simples, a outra não é tão simples, trabalha um pouco com uma aritmética cardinal. Outra noção intuitiva outra noção clássica, outra intuição da noção clássica que falha é a seguinte: quando a gente tem subconjuntos, né, há essa transitividade. Se a gente tem aqui um pedaço menor, se a gente tinha aqui que um pedaço menor, A contido em B, A lineável. Ora, se A contém um espaço vetorial e o B está contendo A, é óbvio que B vai conter um espaço vetorial grande. Então, isso aqui funciona na noção clássica, mas aqui nessa noção de alfa, beta, linear, lineabilidade, isso aqui falha, certo? Isso também é interessante de mencionar. Deixa eu ver se eu menciono o exemplo. Não vou mencionar o exemplo não, porque o tempo está um pouco estourado. Vou mencionar aqui quais são os resultados nessa noção de alfa, beta, lineabilidade que foram apresentados pelos autores, certo? O principal resultado é uma caracterização por completo de um resultado que já tinha sido bastante estudado sob o ponto de vista de lineabilidade, que era isso aqui. Ó. Eu pego para o LP, eu retiro todos os LQs com Q menor que P, isso aqui é espaçável. Na verdade, era C espaçável. C aqui é a cardinalidade dos reais, certo? Isso aqui era conhecido. Eles fizeram a caracterização de maneira definitiva desse resultado para essa noção a dimensão máxima que se pode ter aqui é C, porque é o LP que tem dimensão C, e eles deram uma caracterização por completo disso. Isso aqui é alfa C espaçável, se somente se o alfa é menor estrito do que a F0, ou seja, o alfa tem que ser número natural, né, finito, né? Eles ainda apresentaram resultados nessa noção para operadores que não são injetivos e trabalharam com o resultado aqui, esse resultado aqui clássico de sequências para as funções integráveis, né? Sendo que aqui o que foi obtido foi a 1C lineabilidade, certo? Vamos seguir em frente, está perto de terminar, certo? Olha, esse é um artigo recente, mas que já atraiu a atenção de muita gente, de fato, porque tudo que se tinha de lineabilidade, tinha muita coisa, pode ser tentado nessa nova noção. Então, é natural que atraia, que seja um campo frutífero, né, de pesquisa. Vou citar aqui áreas, já que cada tema dessa é um artigo que já foi publicado, que está aceito, está como pré-print, sobre essa nova noção de alfa, beta, lineabilidade, certo? Mas essa noção, por ser nova, ou por apresentar esse apelo mais restritivo, né, geométrico, dirigido, quer que seja, quer que a gente chame, né, ela apresenta algumas dificuldades. Em geral, como se foi constatado, o que acontece é o seguinte: ou se consegue apenas um beta lineabilidade e não se consegue adaptar para situações maiores do que 1, ou então a coisa fica fácil demais para todo alfa. Então, como se tinha aqui uma dificuldade de passar de um beta para... Pega um resultado clássico de lineabilidade, vamos tentar, na noção clássica, vamos tentar adaptar para essa noção. O resultado um beta linear geralmente é obtido, ou apresenta-se alguma dificuldade, mas se obtém sucesso, o primeiro caso a ser obtido é o caso 1 beta. De 1 beta em diante é difícil aumentar, digamos assim, o resultado. Então, foi nesse sentido que, mais recentemente ainda, foi introduzida uma noção restritiva para essa situação de um beta lineabilidade. É chamada de lineabilidade pontual. Foi introduzido, saiu bem recente,
sobre Pellegrino e Raposo, eles investigam eles investigam o ambiente em um beta linear. E eles tratam dessa noção de lineabilidade pontual. O que é que ele olha? Ele pega quando é que um conjunto ele é pontualmente limitado? Estou traduzindo aqui livremente, certo? Pointwise lineability, né? Você pega um elemento do conjunto e qualquer elemento do conjunto você consegue inserir aqui um subespaço de dimensão infinita no seu a menos da origem, que contém o seu ponto. Ele é pontualmente alfa lineável quando esse subespaço puder ser escolhido com cardinal com dimensão alfa, certo? Então, o que é evidente é que que a beta-lineabilidade pontual implique ou seja, como eu tinha falado, a lineabilidade pontual é um caso particular da 1 beta-lineabilidade. Mas não vale a recíproca, certo? E nesse artigo que está aí, quentinho do forno aí, que saiu aí, um dos principais resultados, na verdade, esse não é o principal resultado, mas é uma aplicação do principal resultado deles. Eles verificam que esses ambientes aqui de sequências gerais, né, aqui são as sequências com norma LP, mas os valores aqui são em espaço de banco. E aqui são as sequências que são fracamente p-somáveis, certo? Que assumem valores aqui no espaço de banco. Eles verificaram, esses resultados já eram conhecidos na noção clássica, todos esses dois ambientes aqui eram, salvo engano, 6 passáveis, e eles verificaram que, de fato, essa noção de lineabilidade pontual é constatada nesses dois ambientes. E só para terminar, uma terceira vertente também recente sobre lineabilidade é a chamada S-lineabilidade, que foi tratada por Bernal, Conderreiro, Murillo e Seoane. Eles investigaram essa noção eles fazem menção que isso foi introduzida, na verdade, por Gurari. Gurari estava em tudo, né? O primeiro resultado da lineabilidade, na verdade, o segundo foi essa noção foi definida pelo Gurari. O que é um conjunto S-linear? Um ambiente geral, já tá, a esse ponto você já deve estar acostumado, é um EVT. No subconjunto ele é dito S-lineável, né? Quando a gente escolhe aqui, assim, quando é possível escolher aqui uma sequência LI no EVT, a gente chama que essa sequência S lineável, quando qualquer que seja a série aqui de escalares com os vetores LIs, isso aqui converge para um vetor que está no seu conjunto M, né? Que está no seu ambiente, que é um ambiente lá exótico. Ok? Por simplicidade, a gente chama que ele é S-lineável. Mas a propriedade é essa. Essa série aqui converge no ambiente M, ok? Qualquer que seja que a sequência de escalares que a gente escolha. É um artigo, o artigo deles é muito... Eles descobriram muitos aspectos dessa vertente. Eu vou selecionar aqui, para terminar, vou acabar aqui, certo, pessoal? Algumas coisas mais simples sobre essa noção, para que tenhamos um pouco de sabor disso aqui. A sequência 1N, a princípio, ela pode ser tomada no ambiente N. Se a gente diminui aqui, se a gente diminui, aqui é S2 contido em S1. Então, essa coisa de conjuntos menores, você está preservando ainda essa S-lineabilidade. A conexão com a noção clássica é essa, ele é C00 lineável, então ele é lineável, se somente se. E aí, trivialmente, a gente tem uma conexão com a alfa-beta lineabilidade, né? Porque lineável é 0, Aleph 0 lineável, né? Aqui é se somente se, desculpe. E, para finalizar, eles apresentaram muitos resultados nessa linha de S-lineabilidade, certo? Eu vou falar só uma aplicação aqui de respeito à dinâmica linear de operadores hipercíclicos. Um operador ele é hipercíclico. O que é um operador hipercíclico? A gente olha para um operador hipercíclico quando ele tem um ponto
É um operador linear limitado aqui em um espaço vetorial. A gente parte de um ponto e começa a calcular essa órbita do ponto. Você vai calculando as iteradas, certo? A órbita do Tn aqui é t de x, o T2 é t de x0 e assim por diante. Então, um operador ele é hipercíclico quando a órbita, quando existe um vetor hipercíclico, ou seja, para algum ponto do espaço, a órbita do ponto ela é densa. E da teoria de hiperciclicidade, o conjunto é conhecido que quando a gente reúne os vetores hipercíclicos de um determinado operador que ele é hipercíclico, esse conjunto de vetores hipercíclicos ele é denso linear. O que eles provaram foi que, de fato, esse conjunto aqui, o HCT, para qualquer espaço de banda, veja como é geral o resultado. Para qualquer, isso é difícil de obter. Para qualquer espaço de banda, o espaço dos operadores, dos vetores hipercíclicos, de um operador hipercíclico, ele é S linear. Aí, claro, quem é o conjunto S é um conjunto S com certas propriedades. É um conjunto do tipo Cote-Echelon. Não tenho tradução livre para isso. Então, olha, tem essas três vertentes que são bem recentes. Uma referência básica para essa linha de lineabilidade é o livro do Daniel, juntamente com Aaron Gonzalez, com Bernal e com o Juan. É uma bíblia do assunto e quem quiser consultar, quem quiser estudar mais sobre o tema, muita coisa vai ser encontrada aí. Beleza, pessoal, é isso que eu tinha apresentado. Desculpe pelo tempo estourado, Elisa. Sem problema. Bem, primeiro, Nassib, muito obrigada pelo seminário. Esse é um tema que eu, pelo menos, considero muito interessante. Como sempre, você conseguiu falar sobre o tema de forma muito clara, com detalhes bem instigantes. Eu gostei bastante. Muito obrigada. E, pessoal, agora podem ficar à vontade novamente para fazer perguntas. Se quiserem colocar perguntas no chat ou abrir o microfone e fazer perguntas para o Nassib, podem ficar à vontade. Bem, tem o pessoal mandando parabéns aqui. Eu peço desculpa porque a palestra eu tentei introduzir com alguns exemplos. Na verdade, eu nem consegui fazer os exemplos todos que eu queria. Não. Slide. Tinha 37 slides, mas como eu estava falando do exemplo, né, acabou que... Jamil, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Opa, Jamil primeiro. Jamil, deixa eu levantar. Pode ir, já. Eu levantei para fazer a minha depois que o pessoal fizer essas suas. Pode fazer a sua. Jamil deixa para o grande finale, né? Deixa eu colocar a camisa aqui, rapaz, estou em casa. Nassib, quer dizer que esse artigo do Hernandezinho lá, a importância daquele espaço lambda reproduzível, é isso que chama? Reproduzível, é. Quer dizer que a importância é porque essa definição aí, eu não entendi direito, eu li aquele negócio, mas eu não entendi direito. É que ele garante se ter suporte de junto, é isso, é? Olha, essencialmente. É uma tradução livre de como é que eu vejo isso, certo? É o que eu resgato, a minha intuição. É como se você quebrasse o espaço em pedaços. Essa soma direta, né? Essencialmente, você tem o que ele chama de decomposição de Schauder aqui, né? Você tem o espaço, você quebra ele numa soma direta que é infinita, onde cada um dos espaços ele é isomorfo ao ambiente todo. É aquela história de você pegar... A gente está no espaço sequências, é mais fácil de olhar isso, porque se olha para as entradas, né? A gente quebra os naturais aqui, assim, numa sequência infinita, uma partição infinita, certo? Onde cada um desses pedaços aqui, assim, são disjuntos, né? São disjuntos e o cardinal é Aleph zero, né? Certo. A gente quebra os naturais, a gente quebra numa quantidade infinita e cada um dos pedaços ainda é infinito. E a gente olha para o C00, quem seria essa quebra aqui, por exemplo, do C00? O C01 são os caras que consideram as entradas, essencialmente,
no primeiro conjunto, no conjunto N1, entendeu? Sei. O N1, Tá, entendi. vamos que o N1 aqui seja, N1 aqui são os primos. Eu vou olhar para qual a primeira componente, qual seria a primeira componente dessa soma direta? Seria o cara que tem entradas apenas em N1. Entradas com primos apenas. As outras entradas são zero. Aí vou olhar aqui para o... É o cara que está associado aqui ao... Como é que eu escrevo aqui? Assim, ao C0 associado aqui ao N1, certo? São os caras que têm entrada no N1. E assim por diante. Como aqui eu estou quebrando... Como aqui eu estou identificando quem são as entradas, um elemento do C01 e da segunda componente, eles vão ter entradas... As entradas... os índices das entradas são disjuntos e, consequentemente, eles vão ter suportes disjuntos. Isso é muito eficiente para gerar elementos que sejam LI, não é? Exato, isso é importante. Sim. Isso é muito eficiente para gerar elementos que sejam aqui LI, não é? É o conjunto aqui das sequências XN, onde XN é 0, XN está fora aqui do N1, né? Ó. Vou aproveitar e botar NJ aqui. Então, essa componente aqui, ela é isomorfa ao ambiente todo, que você pode pegar o cara e transladar, pega uma sequência e translada ela só para essas entradas que eu queira. A quantidade não é infinita, eu só estou espalhando as entradas dele e colocando zeros. Entendi. É mais ou menos isso, entendeu? Essa decomposição é dessa forma, né? A decomposição, cada pedaço é isomorfo e essa soma direta aqui significa que as projeções do espaço todo em cada componente, as projeções são contínuas. Beleza. Aí você vai acabar resultando em ter operadores que são disjuntos, que são LI entre si, entendeu? Aí isso é muito eficiente. Pega a base. Eu não sei se foi aqui, se foi minha internet, eu não escutei. Você comentou alguma coisa? Eu falei que consegue, né? Que um conjunto LI, então você consegue um espaçozinho, né? A propriedade de lineabilidade, né? Ter geradores, ter um conjunto grande de geradores LIs é uma das técnicas, assim, uma coisa... É o primeiro caminho a se tomar para obter resultado do tipo lineabilidade. Né? Então, é o que eles fazem aqui. Mas aqui eles estão tratando de operadores, né? Espaço operadores. Por isso que eles fazem essas... E o resultado é muito geral, porque trata de operadores, né? De ideais, aliás. Né? É um resultado muito geral. Sei. Na verdade, eu estava olhando também o outro resultado, quando ele mexe com a união, para ver se... Aqui, digamos, a essência do argumento está aqui, né? Aqui ele vê que ele não é necessário tirar só um. Basta, se ele tem vários, ele pode tirar a união de todos. Né? Isso aqui é para fazer para reproduzir o que o Quinto e o Timony tinha feito aqui, né? Pega os compactos e tira não só o pi, mas tira todos os pessomantes, né? Certo. Beleza. Ele tem... Aqui a união é enumerável, mas pode ser uma união não enumerável. Certo. O que mais, meu nome? Não, só isso. Só eu queria entender esse negócio. Eu acho que agora você deu uma explicação boa desse lambda reproduzível aí, sei lá. Sigma reproduzível. Sigma reproduzível. Essencialmente, alguma coisa desse tipo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Elisa. Eu agradeço. Obrigada. Jamilson, você quer fazer a sua pergunta? Opa, quero. Primeiro eu queria só parabenizar vocês aí de Uberlândia por estar de novo fazendo esses seminários. Me lembro muito dos seminários que eu participei aí, era legal, a gente se ajudava, expunha as coisas da gente, né? Via os defeitos, via as virtudes, era legal. Então, eu acho bom. Já tinha tentado fazer isso por aqui, até conversei com o Nassib, com o Joel, mas não conseguimos. Então, parabéns aí.
Parabéns ao Nassib também, né, pela palestra. Tenho só uma curiosidade para perguntar a ele. Nassib, quando você falou daquele negócio de alfa, beta, linearidade, você mostrou aquelas, digamos assim, coisas contra, você até falou, não sei se foi contra o senso, né, de que daria certo, né? Contra-intuitivo, né? Contra-intuitivo. A pergunta que eu faço é uma curiosidade, assim, isso aí incomoda? Não sei se você consegue responder isso, ou se os autores, até que tem alguns aí, isso incomoda, tipo assim, que motive as pessoas a tentarem pensar em, sei lá, outra definição, que por acaso desse essa coisa aí que você está dizendo que são implicações que não são verdade? Eu acho que isso é uma dificuldade, como isso aqui é uma noção mais restritiva, como é mais restritiva, naturalmente ela impõe mais dificultadores, né? Dificultadores do aspecto técnico falando em si, né? Essa coisa de você não conseguir, principalmente nessa segunda situação, né? Aqui fica bem mais evidente, né? Porque quando você falou daquele conceito do S lineável, a coisa funcionava melhor, né, nesse sentido. Né? Exato. Eu não sei se funciona nesse sentido aqui de inclusão de conjuntos, sim, mas eu não sou dessas noções, a que eu conheço, eu tenho menos familiaridade, que eu tenho estudado menos, é aquela noção de S lineabilidade. Sei. Então, eu não saberia dizer... certamente é uma curiosidade minha, né? Se isso realmente incomoda as pessoas, se eles se sentiram incomodados e isso não funcionar, se pensaram em mudar a definição, alguma coisa. Acho que o incômodo é a dificuldade com técnicas, né? Tem que melhorar técnicas para obter resultados, novos resultados nesse âmbito, né? A dificuldade seja mais, talvez, no sentido de falta de competência matemática do que o desgosto. Não é a mesma situação, mas é a chateação lá do Hermite, né? Com as funções contínuas e não diferenciadas, né? Pode ser, sim. É um ambiente mais restritivo, mais dificultadores, naturalmente, surgem, né? Então, tem que suar mais a camisa para poder resolver o problema, né? Naturalmente, que é um ambiente em si mais... que pede mais propriedades, digamos assim, né? Ok. Não, é só isso mesmo. Eu parabenizo aí vocês, pessoal da UFO e o Nassib, muito legal. Vamos esperar a próxima, né, também. Até mais vocês. Exatamente, a próxima vai ser muito interessante, mais do que... Obrigada, Jamilson. Tem uma pergunta do Leonardo no chat, Nassib. Você quer que eu leia para você? Você dá uma olhadinha aí? Leonardo, Léo, Isso. Deixa eu ver se eu entendi. É conhecido uma adaptação de um Aleph zero para Aleph zero... Não, alfa Aleph zero. Alfa Aleph zero lineável para alfa maior que 1? Ou algo parecido? Não, eu estou entendendo aí que ele escreveu um Aleph zero para alfa Aleph zero. Alfa, não é nem Aleph zero, é Aleph, né? É. Mas eu imagino que seja o Aleph zero aí, né? Eu também, não tenho que seja. Ele passa de 1 para alfa, não é? Oi, professor. Oi. Sou Leonardo. Tudo bom, Leonardo? Parabéns pela palestra. Obrigado. A pergunta é a seguinte. O senhor falou que existe um problema em relação à nova abordagem de lineabilidade, né? Que existe uma dificuldade quando feito uma prova por caso, por exemplo, eu coloquei um Aleph zero, por exemplo, é difícil passar para, por exemplo, para 2 Aleph zero. Se eu conhece algum exemplo. Isso mesmo. De 1 para 2, por exemplo. Isso mesmo. Se tem algum exemplo? Vários. É o problema que dessa situação aqui que Daniel e o Anselmo
Por isso que eles trataram aqui dessa nova noção de lineabilidade pontual. É uma dificuldade. Em geral, quando se consegue alguma coisa, o ponto de partida é um beta lineabilidade. Aí o cara fica aí, você não consegue passar de 1 beta para 2 beta. Por exemplo, ó, esse resultado aqui, sim, no artigo original de Daniel, Fávaro e Daniel, Vinícius e Tomás, esse aqui é um resultado, assim como o primeiro aqui, asterisco, que na noção clássica é conhecido. Isso aqui é 6 passável. Na situação clássica, isso aqui já é um resultado conhecido, isso aqui é 6 passável. LP menos a diferença de todos os L grande, dos Lzão Q, isso aqui dá 6 passável. Quando você trata dessa noção, quando você vai olhar para esse âmbito novo de lineabilidade, de alfa-beta lineabilidade, o que se consegue é um C lineável. E até o momento, ninguém conseguiu provar que isso aqui é 2C ainda. Entendi. Entendeu? E isso aqui é muito comum. Tem aí. Eu fiz aqui uma lista gigantesca de problemas, de situações. Tudo que... Por que essas vertentes, por que essas novas vertentes são interessantes? Tem muita coisa feita na noção clássica. Tem, assim, 25 anos aí, 30 anos, os últimos 30 anos, muita gente trabalhou nisso, muita gente mesmo. Assim, Vinícius, de outra palestra, mencionou, você olha no MathSciNet, põe lá o nome lineabilidade só no título de artigo, aparecem mais de sei lá quantos. Vou chutar, mais de 50, mais de 100, só no título, nem alguma coisa desse tipo. Então, tudo feito na noção clássica. Se eu tenho novas vertentes, qual é para a gente trabalhar aqui e não passar fome? Como é que a gente faz novo teorema? Vamos tentar adaptar o clássico ao novo. A primeira etapa, beta, nesse âmbito alfa-beta lineabilidade. A primeira situação, vou fazer 1 beta. Conseguir, beleza. Você vai passar para 2 beta, problema. Difícil. Esse aqui, por exemplo, de cara esse aqui, ó. É um C, mas não sabe se é 2C. Entendi. Outros, eu acho que a outra... eu não sei se é exatamente... Eu não sei se o Anselmo está aí. Anselmo está aí. Não sei se o Anselmo me escuta, mas acho que foi o Anselmo que lidou com algum espaço de operadores. Não sei se foi exatamente aqui. Eu acho que foi uns caras que não são sobrejetores. Mas eu não sei se esse resultado aqui está resolvido para essa situação, se ainda está em 1C ou se foi conseguido melhorar para 2C, por exemplo. Então, realmente, quando se consegue, é o caso inicial, um beta lineável. Para passar de 1 para 2, a situação o problema envolve a questão da contaminação lá dos vetores. Quando você tenta colocar um cara a mais, ele acaba contaminando, e aí perde-se alguma coisa interessante, alguma propriedade que cai fora do espaço, ou então perde-se é preciso ter muita independência linear, os caras deixam de ser ali, é uma coisa desse tipo. Então, há muitos exemplos desse tipo, né? Obrigado, senhor. Beleza? Obrigada, Leonardo. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Bem, se não, eu agradeço novamente o Nassib, tá certo? Pessoal, eu vou encerrar a gravação nesse momento, mas eu peço que vocês permaneçam só por mais um momento.